Está começando o Parlamento em Ação, um programa que mostra tudo o que está acontecendo nas sessões plenárias no maior parlamento do país. Ordem do dia é a fase mais importante da sessão plenária. Nela ocorrem discussões e votações de projetos dos parlamentares. Cabe ao presidente da Assembleia escolher e incluir os que farão parte da ordem do dia. A ordem do dia inicia-se nas sessões ordinárias, às 4h30 da tarde, dependendo do regime de tramitação. A discussão de um projeto pode durar 6, 9 até 12 horas, ou seja, um único projeto poderá ser discutido em várias sessões. Vamos conferir, então, alguns dos trabalhos legislativos. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 23 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, esta presidência coloca em votação o indicado pela liderança do PSB, deputado Barros Munhoz, para ocupar a vaga como membro efetivo do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em virtude da renúncia do deputado Ed Thomas. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma sessão extraordinária, a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda constitucional número 17 de 2019, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Emídio. Uma comunicação. Tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, apenas uma breve comunicação para dizer que, como todos sabem, hoje comemora-se o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Muitos chamam, inclusive, de Dia Internacional do Câncer. E, infelizmente, as notícias que nós temos para trazer sobre isso no estado de São Paulo, especialmente na cidade de Osasco, não são nada boas. O governador Dória, o serviço de atendimento em Osasco. Osasco tem um centro de atendimento ao paciente com câncer, né, onde se faz radioterapia e outros tratamentos relativos ao câncer para atender toda uma população de mais de 3 milhões de habitantes da região oeste. Esse centro foi uma luta histórica do movimento de saúde em Osasco, capitaneada também pelo ex-deputado Marcos Martins. E uma conquista importante: o centro foi desapropriado, um prédio, o Estado. O governador Alckmin esteve lá, ele funciona já há um bom tempo, alguns anos, e agora foi anunciado pelo governo do Estado o fim da radioterapia na cidade de Osasco, o que significa que centenas, quem sabe milhares de pacientes terão que voltar para ser tratados aqui na cidade de São Paulo, o que é um prejuízo muito grande. O que tinha sido uma conquista pelas mãos do governador Dória acaba de ser um retrocesso. Então, eu quero fazer um apelo para que o governador Dória está falando agora que vai suspender temporariamente por 6 meses. Olha, não se suspende um serviço público por 6 meses, não é razoável, principalmente um serviço como de tratamento do câncer. O tratamento é contínuo, não há como as pessoas, na situação de maior vulnerabilidade, ter que se deslocar até aqui. Então, faço um apelo para que o governo do Estado reveja essa posição, considere a importância do tratamento do câncer, quanto mais próximo da sua cidade, da sua casa, melhor, e considere que a população de Osasco, de Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi e a própria região oeste da capital possam se utilizar daquele serviço tão importante para os pacientes com câncer. Pela ordem, presidente. Deputado Barba. Havendo acordo entre os líderes, eu peço o levantamento da presente sessão. Questiono os líderes presentes plenário se concordam com o levantamento da presente sessão. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de liderança, a presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca a Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 horas. Está levantada a sessão. Ata da sessão anterior. Ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 34/2019,
de autoria da mesa, da redação ao parágrafo 12, 12º do artigo 31 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Há sobre a mesa emenda substitutiva de plenário, com o número regimental de assinaturas nos termos do artigo 175, inciso 2 do Regimento Interno, motivo pela qual o projeto retorna à mesa diretora. Esgotado então, o que é objeto da presente sessão, está encerrada a sessão. Ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 34 de 2019, de autoria da mesa diretora. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, a emenda substitutiva número 1, com parecer favorável. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, queiram conservar-se como se encontram. Aprovada em segundo turno. Esgotado o objeto da presente sessão, está... Para uma comunicação, senhor presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Paulo Fiorilo. Só para registro, eu acho que cabe aqui uma referência à mesa dessa casa, que, conduzida pelo senhor, entendeu a importância de apresentar um projeto que crie uma comissão de relações internacionais. E eu acho que o senhor fez parte desse processo de entendimento da importância. Pelos cônsules que o procura, pela demanda de relações internacionais que a presidência tem, e não havia, agora há, nenhum instrumento que o senhor poderia utilizar para poder fazer a mediação com aqueles que os procuram. Então, a minha impressão, e eu faço dela aqui o registro público, que a sensibilidade do senhor para esse tema foi fundamental para construir e aprovar essa comissão. E tenho certeza que o senhor, como presidente dessa casa ao longo desse ano, vai ajudar muito, não só nas relações com aqueles que nos procuram, mas principalmente para que a gente procure outros, para mostrar que essa casa merecia ter uma comissão e ela será uma comissão importante. E o senhor tem percebido por conta da demanda que existe de deputados interessados em serem membros, presidentes, vice-presidentes, relatores e assim por diante. Parabéns à mesa, em nome do senhor e todos os que compõem a mesa diretora dessa casa. Obrigado, eu agradeço, deputado Paulo Fiorilo. Divido com o deputado Enio Tato e também com o deputado Milton Leite, que tiveram essa sensibilidade. E só para fazer um registro, de fato, todas as relações do Estado de São Paulo com o Poder Legislativo acabavam caindo juntamente comigo. E eu interpretei, até por conta do volume que foi aumentado ao longo dos últimos anos, né, dessa relação, e o quanto, de fato, o Estado de São Paulo detém de relações com outros países comerciais que geram empregos, inclusive, no nosso país, de fato, dividir essa tarefa com os parlamentares. Acho que essa é a grande posição da mesa, né? Você poder dividir essa tarefa de se relacionar, de trazer, muitas vezes, debates importantes no conteúdo, de investimentos no nosso Estado, de conteúdos, de empresas situadas em São Paulo que se relacionam com outros estados fora do país. E a gente poder fazer essa divisão com uma comissão de deputados que gostam do tema, porque nós temos muitos deputados que gostam desse tema, eu acho que é fundamental. Então, foi esse o intuito nosso da mesa. Faço essa divisão com os demais integrantes da mesa que tiveram essa mesma sensibilidade. Pela palavra, deputado Frederico Dávila. Senhor presidente, queria corroborar aqui com as palavras do deputado Paulo Fiorilo e, complementando o que o senhor falou, São Paulo, tamanho de país, né? 2 Argentinas praticamente de PIB, agora, dado ao novo governo, quem sabe será 3, 44 milhões de habitantes aqui em São Paulo e, consequentemente, é o primeiro ponto de desembarque dos investidores internacionais que vem para o Brasil, vem aportar em São Paulo. Então, essa comissão é de suma importância para São Paulo, como o senhor disse, que a relação, às vezes, ela é direta com São Paulo. Então, eu acho que é super importante a criação dessa comissão permanente e, consequentemente, acho que trará ainda mais investimentos e troca de experiências do Estado de São Paulo com o resto do mundo. Parabéns aí à mesa
e a quem tomou a iniciativa, o deputado Paulo Fiorilo, queria parabenizar aqui pela iniciativa. E já adianto que, independente da composição, eu tenho sido solicitado aqui por vários deputados e vários líderes partidários para compor essa comissão. Independente disso, nós vamos fazer um grande evento de lançamento dessa nossa nova comissão permanente, convidando, inclusive, as representações no Estado de São Paulo, que estão aqui no nosso Estado de São Paulo, de todos os países, para que eles tomem conhecimento, né, desse papel que está sendo desenvolvido também pelo Legislativo Paulista. Então, estamos programando, queremos fazer, inclusive, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, vamos convidar todos os cônsulos que têm representação, consulados que têm representação aqui no nosso Estado, para que a gente possa fazer um grande evento e, assim, fazer com que todos tomem conhecimento desse trabalho que nós estamos realizando aqui no nosso Legislativo Estadual. Esgotado o objeto da presente sessão, está levantada a sessão. E o Parlamento em Ação termina aqui. Obrigado por sua atenção e até o próximo programa.